Olá, meus amigos, meus irmãos, que Deus abençoe vocês. Espero que todos estejam muito bem. É muito bom estar aqui, podendo compartilhar a palavra de Deus. O objetivo sempre é que você reflita, tome decisões para a sua própria vida. Nossa ideia não é emitir juízo de valor sobre a sua opinião, a sua fé, mas é provocar em você uma reflexão. Talvez dentro de um contexto que você ainda não pensou. Às vezes nós ficamos muito direcionados a um ponto de vista apenas, ou dois, três pontos de vista que alguém trouxe. Mas aqui eu quero que você pense. Por favor, use a mente que você tem. Por favor, use a sua capacidade de escolha e decida para a glória de Deus, a sua relação com Deus, para a sua própria alegria. Essa é a nossa ideia. O tema que eu trago hoje é extremamente circunstancial. Acabamos aí de passar pelo carnaval. E eu quero fazer uma pergunta para você. Deus é amigo do carnaval? Será que é, de fato, a opinião de Deus a respeito do carnaval? Tem muitos pensamentos, mas reflita comigo nessa oportunidade sobre: será que Deus é amigo do carnaval? Há poucos anos, alguns anos atrás, não era difícil a gente explicar para um cristão uma opinião bíblica sobre carnaval. As pessoas não tinham muita dificuldade de entender. Hoje em dia é bem mais complexo. Então, para poder fazer uma análise sobre será que Deus é amigo do carnaval, eu gostaria de trazer um pouco de história, alguns números para você analisar, alguns resultados, algumas intenções que estão dentro do carnaval e a minha própria experiência, um pouco da minha própria vivência. Falar um pouco sobre a origem do carnaval. O carnaval ele tem a ver com algumas festas muito antigas, algumas festas históricas, segundo historiadores, as Saturnálias, antigas Saturnálias, festas celebradas na antiguidade para o mitológico deus Saturno, que era celebrada na época de dezembro, e as Lupercálias, a Lupercália, que era celebrada em fevereiro. Então, Saturnália eram oferendas, festas, comida, danças, celebrações para Saturno. A Lupercália era a celebração, tudo isso, para os demônios. Era assim que funcionava. Havia outra festa antiga que era a Sanceia, Saécia, desculpe. A festa chamada Saécia era uma festa babilônica, que era uma festa de inversão. Também tinha toda essa celebração. Então, havia um prisioneiro, o modelo era esse. O prisioneiro estava lá, ele era condenado, e perto dele ser morto, ele trocava de lugar com o rei. Então ele ia para o trono, era libertado, ia para o trono e vivia um tempo de celebração, e ele tinha relacionamento íntimo com as mulheres do rei. E aí ele fazia o que ele quisesse naquele período, menos fugia, claro. E depois ele era devolvido e ele era morto e ele era empalado. Empalado, ele era espetado em um grande haste, que ele era colocado ali como se fosse um espeto humano. Imagine a situação. E aí esse espetamento ele era das suas áreas baixas, né, do seu ânus, invadindo todo o corpo até que aquela haste saísse pela garganta. É uma coisa horrível, é uma coisa terrível. Então, era a inversão. O carnaval deriva dessas festas, provavelmente, festas tratadas na Europa, o intrudo, aqui no Brasil. E durante toda essa trajetória histórica, ele sofreu vários nomes, mudou de nomes, mas recebeu uma essência. A essência da inversão de valores, a essência da inversão de papéis, a essência da liberação, a desobediência. Então o carnaval existe assim, tirando as pessoas do seu papel. Quem está em cima vai para baixo, quem está numa posição de hierarquia acima, ele é tratado como servo, como inútil, como nada. E quem está embaixo, quem não era para estar acima, é colocado para cima. Então, daí essa ideia de inversão ganhou outros fomentos, ganhou outras formas.
papel do gênero, o homem e mulher, muda de gênero, faz uma inversão aí da figura dos gêneros. É comum muitos anos atrás, as décadas aqui no Brasil, década de 70, década de 80, então começaram aqueles movimentos, e até antes disso, homem que se vestia de mulher, e tinha toda aquela mudança de papel, mulheres se vestiam de homens, pessoas se vestiam de animais, e pessoas que se vestiam de líderes, que se vestiam de servos, servos se vestiam de líderes, por conta desse fomento aí da mudança. Hoje no Brasil, você tem a figura, por exemplo, de Jesus sendo colocada como servo de Satanás, sendo atormentado por Satanás. Então, toda essa ideia de inversões realmente é uma característica do carnaval. Juntar inversões de valores com desobediência, e vem tudo isso da história. Então você pode aí, eu te encorajo a fazer uma pesquisa mais profunda, mais completa, para entender bem como é que o carnaval começou e como é que ele chegou na nossa cultura. Quando eu era criança, eu aprendi que o carnaval era uma festa que tinha também um caráter religioso, dentro de um contexto religioso, e ali era como se fosse, você tem alguns dias que você pode pecar, aí você tem um dia para se arrepender e começar todo um processo de arrependimento. Eu fui criado dentro dessa cultura e fui influenciado por essa cultura religiosa, que hoje não é mais a minha cultura. Então eu não estou aqui para julgar as culturas, as crenças, apenas para colocar para você alguns fatos. Faça a sua pesquisa e analise. Hoje a gente tem dificuldade de explicar, portanto, para um cristão, para alguns cristãos, e até no meio evangélico, onde eu faço parte, eu sou membro de uma igreja evangélica, até difícil para explicar para o nosso próprio povo evangélico que carnaval tem características que não são características agradáveis, seja pelo seu efeito nas famílias. Ah, mas carnaval é uma festa familiar. A família pode celebrar sua alegria de várias maneiras. Mas será que ela precisa celebrar sua alegria fomentando deslealdade, infidelidade, quebra de santidade, quebra de padrões, desobediência? Porque na hora que havia o carnaval, eu me lembro muito bem, havia uma licença para desobediência. Os próprios adultos, eles demonstravam essa alegria por poderem desobedecer. E isso ficava muito forte na mente da gente que era criança. Não era disfarçado. Estou falando da minha realidade, não estou falando da sua realidade, estou falando da minha realidade, o que eu via, o que eu aprendi como criança, e isso começou a despertar em mim, naquela época, já um sentimento de incoerência. Como é que eu podia aprender a obediência? E pessoas que ficavam muito felizes quando chegavam lá, porque elas podiam desobedecer, fazer o que quisessem. Às vezes não estavam presentes na família, às vezes não estavam presentes nas reuniões, mas as crianças ficavam ali e os adultos saíam. Era uma coisa muito estranha. Então, para uma família cristã, evangélica, para uma família que hoje vive o evangelho, como eu vivo, eu fico perguntando para você que é um cristão, que tem qualquer que seja a formação cristã, realmente o carnaval colabora com a fidelidade, com a lealdade, com a santidade, com a obediência que Deus orienta na sua palavra? Trazendo um pouco para os números, eu gostaria de citar alguns números. Mas, Túlio, o carnaval é uma coisa que traz benefícios financeiros para o Brasil. A estimativa era de 8,2 bilhões de reais movimentados na economia brasileira em 2023. 3,69 bilhões para bares e restaurantes, 2,35 bilhões para o transporte, 890 milhões em hotelaria e hospedagem e outros milhões para outros segmentos. Muita gente vive do carnaval, muita gente comemora o carnaval quando chega, aspectos culturais, revestimentas e tantas coisas, a informalidade, né? O comércio informal e tantas pessoas. Mas a minha pergunta é, qual o preço que se paga por um grande movimento na economia, nos hospitais, dentro do contexto de acidentes? O carnaval é considerado a época mais violenta das estradas. São centenas e centenas de acidentes, de mortes, aumento dos casos de estupro. Esse ano houve um aumento de 50%
os casos de estupro aqui no estado, no Rio de Janeiro, 50% do aumento dos casos de estupro no primeiro dia de carnaval. 17 pessoas esfaqueadas no Distrito Federal no domingo de carnaval. E tantos outros números. Eu tenho aqui números de São Paulo, 119 mortes. Em outros anos, em Minas, ano passado, esse ano foram 119 mortes. Em 2022 foram 123 mortes. Então se comemora. Ah, mas baixou. Morreram 123 pessoas ano passado, no período do carnaval, agora morreram só 119. Então isso em um estado. Então, se você considera os outros contextos de outros estados, os casos de violência, de abuso sexual, violência na família, o aumento da libido provocada pela bebida, pelas conversas, pela própria permissividade que a data propaga, projeta. Se você o ser humano já é desobediente, já é pecaminoso, aí você então peque mesmo, você pode pecar. Inclusive, até de um contexto religioso, é permitido pecar, há uma associação. Você peca, depois você pede perdão, não tem problema nenhum. Então essa ideia que o cara já é pecador, ele já quer pecar mesmo. Aí o cara ainda diz assim, mas peque mesmo, porque agora pode, sabe? É difícil a gente acreditar que isso realmente é algo que agrade a Deus, que Deus diga, não tem problema nenhum. Peque aí esses 5 dias, tanto que na quarta-feira você vem e se arrepende. Será que é assim que Deus pensa? Será que isso é bom para mim, para você, para a família, para o Brasil, para qualquer pessoa? É esse tipo de vida que a gente precisa querer e, de fato, esse sentimento vai se propagando ao longo de todo o tempo na vida das famílias, se torna, na verdade, uma grande licença para fazer inversões em todas as épocas do ano, como a gente está vivendo agora. Então, meus queridos amigos e irmãos, qual é o nível de retorno financeiro e qual é o prejuízo? Será que o Brasil não paga uma conta muito mais alta do que esses 8 bilhões nas famílias destruídas, nos assassinatos, nas brigas nas próprias famílias que se reúnem, começam com a festa e terminam com mortes? Não estou dizendo que é todo mundo, mas eu sei que problemas acontecem independentemente do carnaval. Não é o carnaval a única causa dos problemas do mundo, não estou falando isso. Mas para que a gente precisa dele? Para que a gente precisa dele? Então, Deus é amigo do carnaval? Será que Deus tem realmente parceria com o carnaval? Tem 5 motivos bíblicos, eu gostaria de falar com você rapidamente, pelos quais eu acredito, e você não precisa concordar comigo, mas eu gostaria que você refletisse no que a Bíblia diz. 5 motivos bíblicos para o cristão não aderir ao carnaval. Primeiro motivo, o carnaval fomenta a inversão de papéis e causa, portanto, confusão. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, parte A, o apóstolo Paulo, ele diz que confusão não tem nada a ver com Deus. Essa confusão prejudica o ser humano, prejudica a relação dele com Deus, com a sua própria mente, com a sua própria realidade. A inversão destrói a naturalidade das coisas, a inversão destrói o bom funcionamento que Deus projetou para tudo, porque se há um Deus que projetou as coisas, ele criou de um modo que funciona, e inverter papéis traz confusão. Em 1 Coríntios 14, 33, Paulo escreve, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Paz aqui quer dizer harmonia, sintonia, sincronismo, tudo funcionando da maneira ordeira como foi criado. É o rio que corre rio abaixo, não é o rio que corre rio acima, o rio corre rio abaixo. A natureza tem uma harmonia pré-organizada, pré-elaborada, pré-planejada por Deus. Deus ele concebeu a natureza de uma maneira inteligente, funcional. Então, para Deus, confusão, essa confusão de funcionalidade, não é o que ele quer, não foi o que ele programou. Deus não tem nada a ver com isso. E nem com seus efeitos, que são existentes e muito fortes. O segundo motivo, o carnaval fomenta carnalidade, devassidão, promiscuidade, adultério, prostituição, perversão, quebra dos padrões de Deus. Romanos capítulo 8, versículos de 5 a 8, Paulo o apóstolo também escreve
ele fala sobre isso. Ele diz assim, Romanos 8, de 5 a 8, ele diz assim: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Então o carnaval, a festa da carne, não pode ser amiga de Deus. Porque não, a carne não é sujeita à lei de Deus. Nem em verdade a carne pode ser sujeita à lei de Deus, é contrária a Deus. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, os que estão sendo levados pela carne, não podem agradar a Deus. Gálatas capítulo 5, o mesmo apóstolo escreve também um texto muito conhecido. Ele diz: as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, divisões, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas. Parece que ele está descrevendo o carnaval aqui, né, o apóstolo Paulo. Contra as quais coisas vos previno, e aí ele disse, como já antes vos preveni, os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Não há arrependimento quanto a isso, então não há reino de Deus. Não tem nada a ver com o reino de Deus. Deus não está reinando na vida de alguém que está direcionado, vivendo debaixo do jugo da carne, de guiado e liderado pelo sentimento, pela ação, pelo corpo dele, pela sua vontade carnal. Então, uma pessoa que está vivendo isso não vai herdar o reino de Deus e não vai ser liderado por Deus. Deus não reina na sua vida. Então, não tem harmonia entre Deus e essas práticas. Em terceiro lugar, o carnaval é a festa da mentira, do disfarce, da inversão. Festa dos impostores. As pessoas se tornam impostoras, representando um papel que não é seu, na própria origem da festa, como a gente falou anteriormente. Se você não concorda comigo, pode fazer sua pesquisa. Faça, por favor. É bom que você faça. 1 João capítulo 2, versículo 21. 1 João capítulo 2, versículo 21, diz assim: qualquer que nega o filho... Perdão, não é esse, é 1 João 2, 21, diz assim: não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Jesus é a verdade, não há harmonia entre a mentira e a verdade. Então o carnaval, que é uma festa da mentira, não tem nada a ver com Jesus, mas tem a ver com quem? Com Satanás. Por quê? Porque ele gosta da mentira. João 8, 44. João capítulo 8, versículo 44. Jesus mesmo está falando nesse texto, falando com os fariseus, ele diz: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida, ele gosta de matar desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quem tem a ver com a mentira não é Jesus. Quem gosta de mentira é o diabo. Então, se alguém está vivendo dentro de um contexto de mentira, como é o carnaval, está se harmonizando com a vontade do diabo. Então, a Bíblia fala sobre princípios que a gente precisa refletir. Como Deus pode ser amigo de algo que não fomenta verdade, fomenta mentira. E quarto motivo, o carnaval é uma festa dedicada a demônios, ao próprio diabo, uma profanação do nome de Deus, da santidade de Cristo. Eu preciso explicar isso aqui? Eu preciso explicar. Você liga a televisão e você vê o que é que acontece. Não há nenhuma reverência, não há nenhum respeito, isso não é brincadeira, é muito sério. E as pessoas, infelizmente, estão brincando com algo muito sério. Em tudo que é feito, traz recompensas e resultados. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 14 até o versículo 18, Paulo também escreve: ora, 2 Coríntios 6, eu errei aqui, perdão. 2 Coríntios 6, de 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas?
Que harmonia há entre Cristo e Belial, o que parte tem o crente com o incrédulo, e que consenso tem o santuário de Deus com ídolos. Pois nós somos santuário do Deus vivo, como Deus disse. Neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Pelo que saí vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Meu irmão, você que é um cristão, aquilo que não é de Deus não combina com Deus. Deus não se harmoniza com o diabo, com a mentira, com o pecado. Então, a palavra do Senhor para você, talvez você esteja até fora da igreja, talvez você esteja afastado da prática de fé. E aí você pensa, mas eu estou fora mesmo. Olha, você tem o conhecimento da verdade, se afaste daquilo que não é de Deus, daquilo que não te abençoa. Saia disso. Volte-se para o Senhor. Arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados. Volte-se para Deus. Você é um cristão genuíno. Você teme a Deus. Olhe para dentro de você. Este não é o seu lugar. Esta não é a sua posição. Essa não é a sua posição espiritual. Essa não é a sua realidade. O seu lugar não é esse. Você está vivendo uma vida fora do padrão de Deus. Esse não é seu lugar. Essa celebração pecaminosa, satânica, diabólica, não é algo que você deva apoiar, que você deva curtir. Curtir quer dizer, eu apoio. Bota lá um coraçãozinho na rede social, meu irmão, minha irmã. Tá lá uma celebração desse tipo. Mas é porque eu gosto da pessoa que organizou. E o que é que Deus pensa sobre essa organização, sobre essa festa? Como é que Deus vê isso? Aí você lá está agradando a pessoa que organizou. Você está agradando a Deus? Deus está aprovando isso? Curtir, quer dizer assinar embaixo. Não é só colocar um coração. É assinar embaixo, é algo que você aprova. Então pense sobre isso. O quinto motivo pelo qual o carnaval, na minha concepção, o cristão não deve aderir ao carnaval, é que o carnaval é feito de pecado, festa de pecado, e celebra a distância de Deus. Celebra distanciamento de Deus. As pessoas celebram o carnaval dizendo, quero Deus bem longe daqui. É assim. Isaías capítulo 59 fala que Deus não está com a mão encolhida para que não possa salvar, abençoar. Deus ama as pessoas. Ele quer abençoar as pessoas, mas elas escolhem de estar distante dele. A mão do Senhor, Isaías 59, verso 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida, meu irmão, minha irmã, para que não possa salvar. O seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Então você está não sendo ouvido por Deus. Olha para a sua vida, olha para o seu carnaval, para o seu coração. Talvez para o apoio que você dá a práticas como carnaval. Talvez outras coisas pecaminosas estão na sua vida. Deus está ouvindo você. Como é que está o seu coração? Deus não é amigo do carnaval. Você teme ao Senhor? Você é amigo do carnaval? Afaste-se disso. Essa vida não é para você. Volte-se para Deus. Você vai ser feliz. Você é verdadeiramente feliz. Vivendo a alegria do Espírito Santo. Buscando a Deus, que ama você. Deus ama você, mas Ele não pode amar práticas assim. Você amaria? Você as ama de verdade? Ou você acha que não tem mais escolha e porque você se afastou de Deus, você se entregou a essas práticas? A mão de Deus está estendida para você. Mas você precisa abandonar aquilo que te afasta dele. Eu preciso abandonar. Nós precisamos abandonar sempre aquilo que nos afasta de Deus. Que Deus nos abençoe.